Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Salmo 39. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje é um reconhecimento da esperança humana em Deus. Nas situações mais difíceis ou nos momentos bons, devemos ter a nossa esperança em Deus, que pode certamente transformar nossas vidas. A esperança vale a pena mesmo quando tudo não se concretize no momento que nós queremos. Mas é preciso persistir na esperança que nos transforma. Na liturgia de hoje, celebra-se o ofício da memória dos santos Cornélio e Cipriano. Ambos viveram no século III e foram martirizados na defesa da fé e da unidade da Igreja. Cornélio foi papa e Cipriano um bispo. E defender a fé é também vivenciá-la. Acreditar naquilo que se vive não apenas mentalmente, mas com a própria vida, a tal ponto de entregar a vida naquilo que se crê. Testemunhar Jesus, não apenas conhecendo a doutrina, não apenas conhecendo daquilo que nós acreditamos, mas em tudo aquilo que nós acreditamos que se transforme em vida. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 ao 26 e versículo 33, trata das instruções do apóstolo Paulo para a comunidade de Corinto sobre a correta celebração da ceia do Senhor, ou Eucaristia. E Paulo critica o comportamento inadequado dos coríntios durante essa celebração, onde alguns estavam transformando o momento sagrado em uma oportunidade para excessos, egoísmo e divisão. E naqueles tempos, a ceia do Senhor era muitas vezes precedida por uma refeição comunitária, o ágape, mas em Corinto isso estava causando divisões sociais. Os mais ricos comiam abundantemente, enquanto os pobres passavam fome. E Paulo adverte a comunidade contra esse comportamento, que contradiz o significado profundo da Eucaristia, que é a comunhão de todos no corpo e sangue de Cristo. E a partir do versículo 23, Paulo relembra as palavras de Jesus na última ceia, instituindo o rito da Eucaristia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia é, portanto, uma proclamação constante da morte redentora de Cristo até que ele volte. E nesse sentido, aprofundar na questão da ceia é entender que não participamos unicamente de um ritual ou unicamente do rito. Aquilo que acontece ali deve estar estritamente ligado a nossas vidas. Sendo assim, a ceia do Senhor não deve ser uma ocasião para o egoísmo, mas uma demonstração visível da união do corpo de Cristo, que transcende todas as divisões sociais e econômicas. E este texto nos convida a refletir sobre a unidade e o sentido de comunhão na celebração da Eucaristia e, por extensão, em toda a vida cristã. E Paulo desafia os cristãos a viverem de forma coerente com o que celebram, a morte e ressurreição de Cristo, que nos reconciliou com Deus e nos fez membros de um único corpo. A missa tem um significado profundo de nos lembrar que há, sim, um sacrifício,
mas o sacrifício é para a vida e a abundância em Cristo, para que verdadeiramente possamos nos converter constantemente. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 7, dos versículos 1 ao 10, narra o encontro de Jesus com um centurião romano que pede a cura de seu servo doente. O centurião é um oficial militar romano e, por isso, um estrangeiro e pagão, o que torna sua atitude de fé particularmente notável. Tanto que, no versículo 9, Jesus diz: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então vejamos, daquele que era pouco esperado de ter fé, ele apresenta uma fé particularmente notável. Ele não pede a cura diretamente, mas envia alguns anciãos judeus para intercederem por ele junto a Deus. E quando Jesus está a caminho de sua casa, o centurião envia uma mensagem por amigos dizendo que ele não se sente digno de receber Jesus em sua casa e que basta uma palavra de Jesus para que o seu servo seja curado. É a mesma coisa que nós falamos na missa. Na liturgia eucarística, onde nós dizemos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvo. E ao dizer isso, é uma questão de fé. Tanto que Jesus fica admirado pela fé do centurião. E realiza o milagre à distância, curando o servo sem sequer entrar na casa do oficial. Ou seja, para Jesus, independe de estar próximo. Mas o que é estar próximo? É uma pessoa estar do seu lado? A fé verdadeira acredita e vivencia independentemente de onde está. E o centurião, apesar de ser romano e possivelmente um pagão, demonstra não apenas respeito, mas também um relacionamento harmonioso com o povo de Israel. Este é um exemplo de como Deus pode encontrar fé genuína em lugares inesperados e entre aqueles que não pertencem ao povo escolhido. E o que nós podemos refletir hoje? O centurião é o exemplo poderoso de que a fé verdadeira não conhece barreiras culturais ou religiosas. Embora fosse um gentio, ou seja, fora do universo judeu, sua fé foi exaltada por Jesus como exemplar. Isso nos lembra que o amor e a graça de Deus são para todos, independentemente de origem, status social ou religião. A igreja é chamada a reconhecer a fé onde quer que ela se manifeste, acolher a todos com o amor de Cristo. E vejamos, a dimensão da salvação é para todos, para que todos sejam transformados, convertidos e tenham vida e abundância. E o nosso papel é continuar de dar o testemunho dessa vida que transforma. Santos Cornélio e Cipriano, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.